Shabbat Shalom Lechulam, Haverim, Shabbat Shalom a todos os amigos, Baruch Hashem. Finalmente vamos iniciar agora a Parashá de hoje, que encontra-se no Sefer Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 18 e em diante. Abra conosco em Gênesis, capítulo 44, versículo 18 e em diante. E vamos a uma breve leitura no texto original da porção da Torá de hoje, ok? E o texto em hebraico é o seguinte: Vaigash Elav Yehuda Vayomer Bi Adoni Yedaber Na Avdecha Davar Oznei Adoni Viel Yachar Avcha Be'avdecha Ki Hamorra Ki Varó. Yehudá aproximou-se de Yosef e disse: Por favor, meu senhor, permita-me que diga algo que espero seja escutado. Por isso, por favor, não te zangues comigo, embora tu sejas como o faraó. Ok, meus amigos, vamos agora, após a leitura do primeiro trecho da Parashá, no texto original, vamos agora para a introdução do nosso estudo de hoje, através dos comentários rabínicos citados aqui, registrados na edição encadernada, chamada Gutnick, na edição encadernada do livro de Gênesis, da editora Mayanot, que nós recomendamos que você adquira o quanto antes, para que você possa estudar conosco todas as semanas as porções da Torá, os aprofundamentos da Torá, ok? Vamos aos comentários, então, dessa edição encadernada do livro de Gênesis, o Humash Gutnick, do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. A começar pelo nome da Parashá. As palavras, então Yehudá, ou seja, Judá, se aproximou, em hebraico, Vayigash, descrevem uma ação ocorrida em três mundos diferentes. E quais são esses mundos diferentes? A realidade percebida. Yehudá, ou seja, Judá, se aproximou do vice-rei do Egito, que era capaz de decidir seu futuro e o de sua família inteira. O segundo aspecto é a realidade. O vice-rei do Egito, ou seja, Yosef, não era ninguém senão o próprio irmão de Judá, Yosef. E o terceiro aspecto é o seguinte: a realidade mística, a realidade sobrenatural. O ato de Yehudá, ou seja, de Judá, se aproximar de Yosef, ou seja, de José, seu irmão, que até o momento ele não sabia que era seu irmão, representa a aproximação de um servo do Eterno a Deus em oração, conforme foi tratado no capítulo Bereshit Rabbah, capítulo 93, verso 6, na leitura do Or HaTorah, sobre a Parashá de hoje, Vaigash 339a. Então, meus amigos, há um princípio de que todas as interpretações dadas a um determinado versículo estão conectadas. Em nosso caso, da Parashá de hoje, a realidade percebida é que o povo de Deus, o povo do Am Israel, do povo de Israel, está no galuto, no exílio, e se encontra subjugado às nações idólatras. Na verdade, porém, o povo de Deus, o Am Israel, o povo de Israel, é imune ao exílio e tem habilidade para elevar-se sobre ele, como na realidade, na nossa Parashá, na nossa porção da Torá de hoje, onde Yosef, José, que era um israelita, ele era o governador, foi tornado governador Mitzrayim, do Egito. Como um eleito do Eterno reúne a força e a coragem necessárias para emergir da realidade percebida para a realidade? A resposta é a seguinte: pela realidade sobrenatural. No nosso caso, quando um eleito do Eterno se aproxima de Deus em oração, ele revela sua ligação interior, interna, com El Shaddai, com Todo-Poderoso, o que lhe concede a habilidade para superar, essa é a palavra, superar os desafios da galuta, ou seja, do exílio, e ter, ou seja, obter sucesso. Esse comentário está baseado em Sirat Shabbat, sobre a Parashá Vaigash, que foi desenvolvido no ano 5751. Baruch Hashem. Vamos agora continuando com o discorrer da nossa Parashá de hoje. Dando continuidade à linearidade da nossa Parashá, pessoal, conforme as Parashot, as porções da Torá passadas que nós estudamos até o ponto de hoje, nós estamos na Parashá de número 11, ok? Já se passaram 10 Parashot até aqui, que é a 11ª, ok? Então é necessário que a cada semana, que a cada estudo das Parashot que nós disponibilizamos aqui, vocês venham a recapitular os estudos anteriores de forma ordenada, do primeiro ao 10º, ok? Se possível, do primeiro ao 10º, sempre que possível, recapitular, reavaliar todas as porções da Torá, todos os estudos que passamos aqui e disponibilizamos a todos, ok? Para que toda a metodologia esteja em dia, ok? E não se perca nenhum detalhe fundamental dos estudos da Torá. Então, continuando, meus irmãos, o princípio de
todos os estudos do Tanar, não somente da Torá, de todo o Tanar, inclusive das Ketuvim Netzarim, dos textos nazarenos, a chave interpretativa, tanto para o estudo quanto para a prática diária, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa rotina, é a Ribonut Shel Elohim. Para quem esqueceu ou para quem não sabe, Ribonut Shel Elohim é o estudo da soberania de Deus, que está ligada a Hod Elohi, a majestade divina, também considerada e nominada como Hashgacha Pratit, pelos sábios do povo do Beit Yehudá, da casa de Judá, povo judeu. Então, meus amigos, é fundamental para que cada avaliação nossa seja no estudo bíblico, no estudo das parashot, no estudo das porções da Torá, quanto para a avaliação diária dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas pretensões, das nossas atividades, responsabilidades do dia a dia, do nosso cotidiano, de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cada ano. A chave para qualquer que seja a abordagem nossa é a Ribonut Shel Elohim, é o conhecimento e o contínuo estudo e prática da soberania divina. E é necessário recapitularmos sempre os fundamentos da soberania divina. O primeiro passo é sabermos quem é o Eterno. Quem é Hakadosh Baruch Hu, conforme está registrado, estabelecido na Torá. É a Torá, e tão somente a Torá, a lei divina, a constituição divina, de Gênesis a Deuteronômio, que vai estabelecer para nós, que vai apresentar para todos nós as características fundamentais do caráter do Eterno. As suas características que ele nos apresenta, os seus planaim, as suas múltiplas faces, ou seja, as suas múltiplas características pessoais. A natureza divina, a natureza do Eterno. Quem é o Eterno? Essa é a primeira pergunta que cada indivíduo, que cada pessoa, homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, que busca a presença de Hakadosh Baruch Hu, deve fazer em primeiro lugar. Antes mesmo de buscar soluções versáteis, soluções aparentemente práticas para resolver os seus problemas diários, os seus problemas emocionais, financeiros, comportamentais, etc, etc. A primeira pergunta, a primeira indagação deve ser: quem é o Eterno? E através do conhecimento da soberania do Eterno, da Ribonut Shel Elohim, nós poderemos mais do que solucionar os nossos problemas. Nós atingimos o ápice do nosso propósito divino, que é cumprirmos a nossa shlichut, a nossa missão nesse mundo. Todo esse ciclo de estudos da Torá que nós estamos desenvolvendo nesse ano de 5.785, conforme o calendário judaico, dedicamos ao conhecimento de quem é o Eterno. Muitas pessoas poderiam dizer: olha, mas eu já conheço, Deus é um homem sentado num trono acima das nuvens, com os seus anjos, com vestidos de branco, e liras e asas voando em torno desse Deus idoso, sentado num trono pseudo-celestial. Esse não é o Eterno. Esse não é Hakadosh Baruch Hu, em hipótese alguma. Na verdade, esse pequeno exemplo é uma caricatura que há muitos séculos foi pintada pelas mais variadas religiões e crenças religiosas sobre a figura do Eterno. Não somente uma caricatura imagética no sentido artístico, não somente no sentido de pinturas nos quadros apresentados em museus, em livros antigos, mas sobretudo em conceito. E geralmente esse tipo de ideia, esse tipo de conceito, esse tipo de pressuposto tem como habitação, tem como moradia a mente de pessoas muito aquém da literatura bíblica, muito aquém da leitura bíblica. Pessoas extremamente distanciadas do verdadeiro estudo metodológico do Tanar, da Bíblia, das Ketuvim Netzarim, também dos textos nazarenos. Caso contrário, esse tipo de caricatura, esse tipo de imagético, esse tipo de ideia totalmente jocosa
fora da realidade bíblica, não estaria presente em tantas pessoas. Esse tipo de percepção caricata do eterno faz parte de pessoas que, no máximo, a sua percepção e o seu conhecimento das características do eterno são provenientes do cinema, dos filmes, das séries, dos desenhos, dos livrinhos de colorir. Mas, infelizmente, quilômetros de distância da leitura metodológica do Tanar, da Bíblia, nos seus termos originais. Ok? Então, é muito importante, é fundamental, que a cada abordagem, que a cada atitude nossa, que a cada passo que nós desenvolvemos, que nós lançamos em direção ao conhecimento de quem é o Eterno, seja conforme o Eterno estabeleceu, não conforme a mim, não conforme eu, não conforme você mesmo, não conforme a nós, mas conforme o próprio Eterno estabeleceu na Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Portanto, a Torá, a constituinte divina. A maneira de conhecermos ao Eterno adequada, e aliás é a única maneira, a única forma, é como o próprio Deus, o próprio Eterno, bendito seja, estabeleceu para todos nós. Então, antes de buscarmos soluções para os nossos problemas legítimos em relação às nossas finanças, em relação às nossas emoções, ao nosso estado emocional, psicológico, psiquiátrico, financeiro, físico, problemas familiares, problemas sociais, antes da resolução desses problemas, vem a questão macro, a questão maior. Quem é o Eterno? Será que de fato nós sabemos quem é o Eterno? Baseados em que informações, em que tipo de dados? Quais são os nossos pressupostos? Quais são as informações que nós carregamos desde a nossa tenra infância, que nos faz acreditar, até certo ponto, com convicção de que, sim, nós sabemos quem é o Eterno? Até que ponto uma pessoa pode dizer que conhece o Eterno baseada nas informações que recebeu dentro de sua vivência, dentro do seu ambiente familiar ao qual nasceu? Mesmo que esse ambiente familiar tenha uma certa proximidade da Bíblia, mas longe dos seus significados originais, distante da literatura ou da via interpretativa correta do Tanar, da Bíblia, conforme ele está disposto nos termos e nos textos originais, no contexto original. A primeira pergunta a ser feita, o primeiro passo a ser feito, sempre deve ser, conforme está estabelecido na Torá, conhecermos quem é o Eterno. E a nossa parashá de hoje vai contribuir para o nosso conhecimento profundo desse primeiro passo. Para você, para qualquer pessoa que esteja no estágio inicial de teshuvá, de retorno ao Eterno. Para você que está se convertendo, se arrependendo dos seus pecados e buscando esse primeiro momento, esse primeiro contato íntimo com Hakadosh Baruch Hu. Se você percebe que o Eterno está abrindo para você um portão de teshuvá, um portão através do Mashiach, Yeshua Ben Yosef HaMashiach, um portão de retorno a Deus, saiba, tenha consciência novamente, o primeiro passo sempre é conhecermos quem é o Eterno. Mesmo para as pessoas mais experientes, para os homens mais elevados e mais notáveis registrados no Tanar, na Bíblia, eles sempre buscaram revisitar esse primeiro passo, esse primeiro estágio. Conhecer e prosseguir em conhecer Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja, conforme os termos do Eterno, conforme o Eterno estabeleceu como deve ser essa relação, esse conhecimento, ou seja, conforme a Torá. Toda a nossa compreensão do Eterno é Ele que abre para nós esse portão de conhecimento, esse portão de aproximação, esse portão de diálogo, esse portão de relação. E em todas as passagens em que o Eterno se conectou com os seus Bahirim, com os seus eleitos, do primeiro livro da Bíblia até o último livro, todos os encontros, todos os níveis de relação, todas essas experiências relacionais entre o Eterno e seus servos foram iguais. Toda a estrutura relacional entre o Eterno e seus servos, elas são sistêmicas. O Eterno revelou-se
a cada um de seus servos. Por mais que um indivíduo, homem ou mulher, já tivesse nascido num ambiente voltado ao serviço divino, voltado ao Avodat Hashem, a uma vida de serviço ao Eterno, todos, inevitavelmente, careceram e padeceram na sua trajetória de vida para que tivessem esse contato, essa relação com HaKadosh Baruch Hu. E é o que nós observamos com os nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, e também com Yosef, com Abraão, Isaac, Jacó e também com José. Yosef, Yaakov, Yitzhak, todos eles nasceram num leito, num ambiente, numa ambiência, aonde seus familiares possuíam uma vivência, um dia a dia compromissado com a Ribonut Elohim, com a soberania divina, com a majestade divina. Mas isso não substituiu a experiência que cada um deles, intimamente, como indivíduos, deveriam obter com o Eterno. Toda a experiência que Abraham viveu, que Abraão, nosso pai, viveu, relacionando-se com o Eterno, não coibiu, não proibiu e não substituiu a experiência individual que seu filho Yitzhak deveria ter com o Eterno. E o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis, nos conta um pouco sobre essa relação, quando diz que Yitzhak e Isaac, nosso pai, saía aos horários da tarde para meditar, para conectar-se com a presença divina em locais desérticos. Saía ao deserto para conectar-se ao Eterno no horário da tarde, estabelecendo assim o horário das rezas da tarde, a Minchá. A experiência, por sua vez, de Yitzhak com o Eterno, a sua relação com HaKadosh Baruch Hu, não coibiu e não substituiu a triagem, a experiência de vida relacional de Yaakov, de Jacó com o Eterno. Yaakov, por mais que tivesse nascido, assim como seu pai Yitzhak, num lar, num ambiente conectado ao Eterno, não substituiu, não coibiu que Jacó tivesse suas próprias experiências, sua própria relação, seu próprio contato com o Eterno. E assim por diante. Também com Yosef. Então, meus amigos, cada um de nós necessitamos de um contato com HaKadosh Baruch Hu. Não é porque o seu avô, seu bisavô, seu triavô foi reverente ao Eterno, buscou a presença do Eterno, caso seja essa o seu histórico, a sua experiência familiar, que isso irá trazer a você ou a mim uma espécie de herança relacional com o Eterno. A relação com o Eterno ela é sistêmica, ela é igual para todos. Conforme o Rav Shaul Hashali, o Rabino Paulo, orienta a comunidade dos Efesim, dos Efésios, salientando que o Eterno ele é um só. A sua palavra é uma só. O seu Ruach HaKodesh, o seu sopro, o seu alento divino é um só. A sua constituinte, o seu Tanar, a sua palavra, ela é uma só para todos. Então, o Eterno, ele não é uma característica para um, se apresenta de uma forma característica para uns e de uma forma característica para outros. Um comportamento diferenciado para uns e um comportamento diferenciado para outros. Ele não se apresenta com um nome para alguns e outros nomes para outros, conforme apregoa a tese carcomida do miticismo, aonde acredita-se que Deus, apesar de ser um só, se apresentou como outras figuras, como outras divindades, com outros nomes, através de outras culturas, fundamentando outras religiões e culturas. E isso não é verdade. O Eterno é um só, a sua palavra é uma só, e a sua forma de agir, apesar de diversas formas, transmite sempre o mesmo conteúdo, a mesma experiência, a mesma verdade, a mesma diretriz. Então o Eterno não tem duas Torot, três Torot. O Eterno não tem duas leis, não tem três leis, quatro leis, dois Tanahim, dois livros da Bíblia, duas versões da Bíblia, três versões da Bíblia, quatro versões da Bíblia. A Bíblia era uma só. Então, meus amigos, espero que até esse ponto o nosso estudo esteja claro a todos. Então, o que se faz necessário?
para todos nós, sejam os que agora chegaram no caminho da Teshuvá, de retorno ao eterno, ou aqueles que já de longa data trilham o caminho da verdade, o caminho da luz de Hakadosh Baruch Hu, prosseguindo com a sua missão diária, firmemente. Para todos nós, é necessário revisitarmos sempre, todos os dias, quem é o Eterno. Por isso existe a expressão: saiba antes quem está diante de você. Em boa parte das sinagogas, nós temos esse texto expresso nos Aharon, nos armários que guardam o Sefer Torá, que guardam o livro da Torá. Antes de um estudo da Bíblia, antes do estudo bíblico, nós devemos ter sempre a consciência de quem está diante de nós, da pessoa do Eterno. Não no sentido que o Eterno é um ser humano, obviamente que não. Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre de pensar dessa forma, mas no sentido de suas características individuais. Quem é o Eterno? Esse é o primeiro passo. E de acordo com o Midrash, o Eterno um dia desejou criar todas as coisas. E após esse desejo que o Eterno expressou, manifestou, ele planejou toda a existência e todas as existências. O Eterno delineou toda a criação, tudo que existe e tudo que não existe. Tudo foi desenvolvido pela mente prodigiosa de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. E conforme nós temos estudado, em todas as parashot, em todas essas porções da Torá, da primeira até a atual, o Eterno estabeleceu 7 conceitos fundamentais. E, novamente, muitas pessoas, nesse dado momento, poderiam se perguntar: poxa, mas eu tenho um problema financeiro, eu estou com um problema de depressão, eu estou com um problema de pânico, síndrome do pânico, eu estou com problemas emocionais, estou emocionalmente desequilibrada, eu estou passando por problemas financeiros, eu tenho que pagar contas. Eu vim aqui ouvir esse estudo, eu vim na esperança de ouvir uma mensagem que ajudasse a eu solucionar os meus problemas materiais, os meus problemas psicológicos, que eu tenho como urgência. E justamente nesse momento que eu tenho essas urgências psicológicas, emocionais, financeiras, familiares, vocês nos trazem esse fundamento de que é fundamental saber que o Eterno é soberano. E eu até agora não vi utilidade, no que diz respeito aos meus problemas pessoais, saber que o Eterno é soberano. Como uma pessoa com problemas financeiros, emocionais, psicológicos, comportamentais, físicos, problemas de saúde física, Hasbe Shalom, que o Eterno nos livre, como pode uma pessoa, nesse tipo de cenário, se submeter a um estudo ou uma experiência estudantil que afirma que o primeiro passo para o conhecimento, para a aproximação com o Eterno Todo-Poderoso, Deus de Israel, é o conhecimento de que Ele é soberano. Ora, quando eu olho para o céu, quando eu olho para a chuva, eu vejo as nuvens, eu vejo o céu azul, o sol, as estrelas, toda a natureza, enfim, eu percebo que existe um grande arquiteto, uma grande inteligência por detrás de tudo isso. É óbvio, eu já acredito em Deus, você não precisa dizer para mim que Deus é soberano. Isso para mim já é intrínseco, isso para mim já está previamente estabelecido no meu interior, na minha mente, no meu coração. Então pula para a próxima. Vamos ao próximo passo. Como é que eu soluciono os meus problemas pessoais? E na verdade, meus amigos, para que nós possamos conhecer ao Eterno, é necessário nos desapegarmos dos nossos problemas pessoais, sejam eles de cunho psicológico, emocional, comportamental, físico, financeiro. É necessário esse esforço de desapego para que nós possamos buscar a presença divina. A maior dádiva que o ser humano, que um homem ou mulher, jovem ou velho, rico ou pobre, independentemente de onde nasceu, independentemente de onde reside, pode obter, é a revelação do Eterno. É quando o Eterno revela-se a nós, a sua boa vontade, e abre para nós um portão
uma oportunidade de conexão, uma oportunidade de relação afetiva. E logo após a isto, será possível perceber que todos os problemas, sejam eles de nível transcendente, sobrenatural, psicológico, emocional, físico, financeiro, todos esses problemas, estavam latentes, na verdade, como se fossem um alarme. Todos os problemas que se manifestaram para sinalizar para nós uma urgência, um senso de urgência, apontando que nós devemos nos aproximar do Eterno e comungarmos com o Eterno, com a sua boa vontade, e sermos estarmos em unidade com os seus bons decretos, com a sua boa vontade. Todos os problemas, todos os sofrimentos, todas as adversidades que nós encontramos no nosso dia a dia, seja no âmbito sobrenatural, psicológico, físico, financeiro, familiar, social, na nossa saúde, em todos os aspectos que possam ser citados, todos eles apontam para Hakadosh Baruch Hu. Todos eles apontam para o Eterno. Então, mais do que solucionar os problemas, devemos conhecer e prosseguirmos em conhecer o Eterno. Esse é o primeiro passo, e esse deve ser o primeiro passo, não somente num dia determinado, mas todos os dias da nossa vida, de forma metodológica, da manhã, do acordar ao dormir. Conhecer e prosseguir em conhecermos o Eterno. Toda a existência tem esse propósito: estar em submissão e em serviço, em pronto serviço ao Eterno. Todas as coisas foram desejadas, planejadas e efetuadas para o Eterno para servi-lo. E não para que pudessem existir de uma forma autômata, de uma forma em que cada componente da existência vivesse uma vida de forma autônoma, conforme seus próprios desejos, seus próprios pensamentos, suas próprias pretensões, em detrimento da vontade soberana do Eterno. E por que tudo isso? Porque o Eterno é soberano. E ele criou todas as coisas com o objetivo de servi-lo. Nada pode escapar e nada está fora desse desejo, desse planejamento. Obviamente, incluindo as nossas vidas. E a Parashá Vaigash, ela exemplifica todo esse conteúdo, assim como todas as porções da Torá, todas as passagens da Torá, todas as passagens do Tanar, todas as passagens das Ketuvot Nitzarim, dos textos nazarenos. Tudo que existe, existe para apresentar ao Eterno um halel, um louvor ao Eterno. Então, mais do que resolver problemas pessoais, nós devemos saber, compreender que o fundamental é conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Hakadosh Baruch Hu, Eterno bendito seja, e cumprirmos os seus ditames. Por isso que todas as semanas nós estudamos, nesse ciclo de estudos da Torá, do primeiro até o atual, até a 54ª Parashá, que o princípio de todo estudo e de toda a vivência diária é o conhecer e prosseguir em conhecer o Eterno bendito seja, conforme ele estabeleceu na sua Torá. Por isso nós estamos estudando desde a primeira Parashá. O Eterno manifestou o seu desejo de compartilhar o seu Havat, o seu amor, e criou todas as coisas, planejou e criou todas as coisas. Logo, tudo tem o objetivo de servir ao Eterno, de prestar ao Eterno serviço. O Eterno estabeleceu 7 conceitos para que a existência fosse viabilizada. Nós estamos estudando semana após semana que essas 7 ferramentas para possibilitarem a criação foram Torah, Teshuvah, Gan Eden, Gehinom, Keser HaKavod, Beit HaMikdash e o nome do Mashiach. Nós estudamos porque essas 7 ferramentas, em particular, elas são vitais, fundamentais para a humanidade, para a existência. E que elas foram constituídas, obviamente, antes da criação, para que a criação, por sua vez, fosse desenvolvida pelo Eterno. Tudo foi criado para o louvor ao Eterno. E nesse mundo, nessa existência, para cada realidade existencial, o Eterno criou os seres. E para esse mundo, esse patamar último da existência, o Eterno criou a humanidade para habitar aqui. O Eterno dividiu essa humanidade em 2 classes fundamentais, chamadas de diversas formas, diversos termos.
E um dos termos mais conhecidos é Bnei Or e Bnei Rocher, filhos da luz e filhos das trevas, conforme os Isim e os Nitzarim, conforme os essênios e os nazarenos utilizavam esses termos. O livro do Zohar cita essa divisão da humanidade na edição resumida da editora Polar, do livro do Zohar, da página 106, da página 106 até a página 108, onde a humanidade foi dividida em duas classes. Mas antes da humanidade ser dividida em duas classes, o Eterno orientou, o Eterno notificou ambas as classes do propósito ao qual elas serviriam no mundo físico, no nosso mundo físico, na nossa realidade, no Lam Hazé, no Lam Asiá, no mundo das ações. E após serem notificadas da missão existencial, todos nós, toda a humanidade, protestou diante do Eterno, dizendo: Eterno, no mundo que nós vivemos, nesse mundo mais elevado, mais próximo de Ti, nós não temos os sofrimentos, as dificuldades, as adversidades que enfrentaremos dia após dia no mundo físico, no mundo da fisicalidade, no mundo das realizações. E nesse momento, por assim dizer, de lamento, prontamente o Eterno enviou a contra-vontade todas as Neshamot, todas as almas, para o mundo físico, uma após a outra, para cumprirem a sua respectiva Shlichut, a sua missão no mundo. E o homem passa a habitar no seu habitat natural, na sua natureza, no seu ambiente natural, que é esse mundo físico. E o Eterno, após o episódio de Adão e Havá, de Adão e Eva, o Eterno notifica a ambos, Adão e Havá, Adão e Eva, de que, porque Adão escutou a voz de sua esposa no momento de ratat, de pecado, e provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, a terra se tornou maldita por causa dele. Se tornou amaldiçoada, o Eterno amaldiçoou o mundo físico. E disse: com sofrimentos obterás o solo do teu alimento. Assim como o Zohar, o livro do Zohar, notifica. Assim como o Zohar nos informa. E assim cumpriu-se a promessa do Eterno, o planejamento do Eterno. O Eterno disse: com sofrimentos obterás do solo do teu alimento todos os dias da sua vida. Não somente no sentido da lavoura, não somente no sentido agrícola, de que todo o trabalho efetuado pelo homem no solo terrestre, ele obteria o seu fruto com sofrimentos. Mas não somente o fruto terrestre, não somente o fruto no sentido agrícola, mas também de sua descendência. De Adão, surgiriam os Bnei Rocher, também conhecidos como Asavim, do radical Esev, que em português significa erva daninha, joio, cardos, abrolhos, espinheiros. E assim passaram a descender nesse mundo as Neshamot, as almas das pessoas, com a missão de trazer ao mundo dificuldades, de trazer ao mundo adversidades, sofrimentos. E assim nós temos o cumprimento aqui. Assim passam a existir no mundo os Bnei Rocher, os filhos das trevas, as ervas daninhas. Yosef é um representante dos filhos da luz. José é um representante dos eleitos do Eterno, que vieram trazer a esse mundo luz. A luz da Torá. A luz das mitzvot positivas, dos mandamentos positivos. E o Midrash, o livro do Midrash, para quem não sabe, para quem esqueceu, o livro que nos conta as profundidades da Bíblia através de uma linguagem de parábolas, nos conta que a intenção de Jacó, a intenção de Yaakov, de Jacó, pai de Yosef, pai de José, era viver os anos que lhe restava na sua velhice com tranquilidade. Uma espécie de aposentadoria, como nós estudamos há algumas semanas atrás. Porém, o Eterno não vê que isso seja bom uma pessoa íntegra, uma pessoa cujo pensamento, fala e ação estejam em unidade, em serviço, em pronto serviço ao Eterno. Uma pessoa que tem o seu dia a dia, o seu cotidiano, de integridade naquilo que pensa, naquilo que faz e naquilo que fala, direcionados ao louvor ao Eterno. Yosef é exatamente como Yaakov, assim como Jacó, seu pai, que viu uma vida comprometida em louvar o Eterno com seus pensamentos
com as suas palavras e com as suas ações, assim como também foram Isaac, assim também como foi Avraham Avinu, nosso pai Abraão. E isso é fundamental. É fundamental entendermos em todas essas parashut, em todas essas porções da Torá, que o Eterno se aproxima dos íntegros. O Eterno se aproxima de um indivíduo, de uma pessoa, não importa qual nacionalidade, não importa se é homem, mulher, rico ou pobre, e o Eterno revela-se para os seus íntegros, para pessoas que buscam, dentro de alguma intensidade mínima, viverem uma vida de integridade. Pessoas que possuem uma predisposição de refinamento pessoal. Pessoas cuja sua característica, elas percebem que a sua existência nesse mundo não se resume apenas ao lucro financeiro, ao ganho de bens. Há pessoas que consideram que a sua razão de viver se reduz apenas ao ganhar dinheiro, ao ter algum tipo de reconhecimento social, se destacar socialmente e viver a sua vida em torno da matéria, se restringir toda a sua vida, o seu respirar, no entorno dos prazeres naturais, como comer, beber, dormir, acordar, sorrir. Uma vida hedonista, uma vida em busca do prazer e da satisfação pessoal. Então o Eterno não vê que seja bom que um tzadik, uma pessoa íntegra, que uma pessoa cujo pensamento, fala e ação estão dedicados ao refinamento pessoal conforme a Torá, para levar uma vida em louvor ao Eterno. O Eterno não vê que essa pessoa íntegra vive uma vida sem adversidades, sem sofrimentos, sem obstáculos. Então é o Eterno que coloca as adversidades, os problemas, as dificuldades, tanto internamente como externamente, na vida de seus servos, de suas servas, do Am Israel, do nosso povo de Israel. E tudo isso por quê? Porque tudo que o Eterno criou para o seu louvor. Tudo que o Eterno criou para o seu louvor. É o nosso objetivo existencial. E a nossa busca, não importa onde você nasceu, não importa onde você vive. Existe uma inquietação, mesmo nas pessoas que estão começando a sua trajetória de busca pelo Eterno, elas sentem uma inquietação, uma inconformidade com o seu estado de vida, mesmo que esse estágio de vida seja opulento, seja uma pessoa que tem uma condição financeira elevada, que não lhe falte o que comer, que não lhe falte o que beber, vestir e morar. A pessoa sente uma inquietação, a pessoa sente que a sua vida está desprovida de um sentido maior. E esse sentido maior é servir a Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. Assim como viveu, assim como experimentou essas mesmas inquietações, Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov e Yosef. É necessário mais do que ser um bom filho, respeitar os pais e viver uma vida tranquila no seu lar, no recôndito familiar. É necessário mais. Foi necessário mais na vida dos nossos patriarcas, assim como Yosef. Então esses homens, essas mulheres, assim como Yosef, buscaram uma relação, uma vida relacional com o Eterno. Uma vida de conhecimento da Ribonut, do conhecimento de que o Eterno é soberano, de que Ele está no controle de todas as coisas. Ele planejou tudo isso. Ele efetuou tudo isso, Ele fez tudo isso para o seu louvor. Então, não importa quais sejam os problemas, os desafios internos e externos, tudo está no controle absoluto do Eterno. Gamzot Letová, tudo é para bem. Todos os desafios que ocorrem conosco são para o nosso bem, para o bem dos íntegros, dos Bnei Or, dos filhos da luz. Conforme está expresso no livro do Midrash, El Midrash disse em espanhol, na edição em espanhol, página 295. O Eterno disse ao íntegro: não está satisfeito com o benefício que lhe aguarda no mundo vindouro, no Olam Habá, e deseja desfrutar de uma vida tranquila aqui nesse mundo físico também? Por isso o Eterno enviou a desgraça que aconteceu com José na vida de Yaakov, seu pai Jacó. Então o nosso objetivo, mais do que tirar férias, mais do que viajar, mais do que provar uma boa refeição, excelentes pratos, excelente cardápio, as melhores roupas que nós podemos adquirir e vestir, os melhores locais onde se morar, as melhores pessoas a se relacionar, etc. e etc. O fundamental para as nossas vidas, nossa vida só faz sentido de fato quando nós elevamos toda a nossa vivência diária em direção ao Eterno. O nosso trabalho só tem sentido objetivo e real, concreto, quando nós, ali no trabalho, no desempenho do trabalho, no exercício do nosso trabalho, na nossa relação trabalhista,
elevamos o nome de Hakadosh Baruch Hu, o nome do Eterno, com os nossos pensamentos, com as nossas pretensões, com as nossas palavras, com as nossas ações. O nosso curso, o nosso estudo na escola, na faculdade, nas escolas técnicas, nas conferências e etc. só fazem sentido quando nós, com nossos pensamentos, as nossas palavras, nossas ações, são dedicadas a Hakadosh Baruch Hu. O casamento, o matrimônio, a vida familiar, o constituir família, o lazer, o exercício físico, o nosso descansar, só fazem sentido quando dedicados ao Eterno. Muitas pessoas possuem muitas atividades diárias, mas parece que quanto mais envolvidos em atividades diárias, e até pessoas que têm uma condição financeira à altura de realizarem diversas atividades recreativas, funcionais, não conseguem obter um real prazer mínimo, uma real satisfação, porque ignoram que o ápice de todo prazer, que o ápice de cada atitude nossa, de cada pensamento nosso, de cada sentimento nosso, de cada pretensão nossa, é o Eterno, Hakadosh Baruch Hu. Assim como o Rav Shaul HaShaliach, o Rabino Paulo Emissário, escreveu em sua carta à comunidade de Yehudim e Baal Teshuvah, e pessoas que estavam em processo de conversão ao Eterno em Roma, na sua carta aos Romanos, quando ele disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, tudo orbita em torno do Eterno. O Eterno é a força motriz que move todas as coisas. Tudo se move ordenadamente, coordenadamente, sistemicamente em torno do Eterno. E quando a pessoa pensa, e quando a pessoa se esforça em que as coisas estejam debaixo do seu controle pessoal, do seu ímpeto, da força do seu braço, na verdade, tudo começa a convergir contra a pessoa. Tudo começa a se tornar um caos, uma bagunça deliberada se inicia e a pessoa está imersa numa bola de neve de problemas. Ao invés de consumir as coisas passam a consumir as pessoas, os problemas pessoais, os problemas psicológicos, emocionais, comportamentais, físicos, financeiros, relacionais, sociais, espirituais. Eles passam a consumir e a devorar a vida da pessoa, ao ponto que a pessoa se coloca numa situação onde ela se encontra desbaratinada, completamente desorientada, confusa. Uma vida desordenada. As palavras fogem do seu controle, os pensamentos fogem do controle, as emoções fogem do controle, as ações fogem do controle, o dia, a hora, a administração do tempo foge do controle. Tudo que a pessoa deseja controlar e administrar foge do controle. Porque a pessoa está vivendo uma vida, um dia a dia, um cotidiano, que ignora, finge não perceber a verdade da Ribonut Shel Elohim, da soberania divina. O conhecimento, a análise prática, a vida prática diária da Ribonut Shel Elohim deve ser efetuada todos os dias. Ela é vital para o nosso sucesso diário, para o nosso êxito diário, de cada dia. Tudo na nossa vida diária depende do nosso contato com a majestade divina, com a soberania divina. O Eterno é soberano. É Ele que escreve o nosso dia a dia, não nós. É Ele que já determinou o nosso dia a dia, e não nós. Por isso o salmista diz: Eterno, ensina-me a administrar, a contar, a contabilizar, a calcular os meus dias, ou seja, a minha existência, o tempo que me resta. Nós não temos 10 anos, nós não temos 20 anos, nós não temos 30 anos, nós não temos 40 anos. A idade que nós pensamos ter, na verdade, já se passou, já se passaram. Se hoje você conta 40 anos é o que você já não tem mais, já se passaram 40 anos. E poucos anos lhe restam. Poucos anos não lhes resta. Poucos anos nos restam. Ah, mas e se me faltar ainda 40 anos? O que é 40 anos diante do Eterno? Na presença de Hakadosh Baruch Hu, aí sim, um dia vale como 1000. Então cabe a nós buscarmos no Eterno, administrarmos o nosso dia a dia, a nossa natureza, a nossa característica, as nossas características, o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e alinhar tudo que somos, tudo que temos, conforme a boa vontade de Hakadosh Baruch Hu, do Eterno bendito seja. Nada é autômata, nada vive por si mesmo, nada funciona por si mesmo. Tudo o que ocorreu, o que acontece e o que ocorrerá é por causa da mente prodigiosa do Eterno, que calculou, que contabilizou, que planejou, que efetuou e mantém todas as coisas no lugar. E Yosef, assim como os seus antepassados, José, assim como seus antepassados, tinham consciência disso. E Yosef representa esse conhecimento num nível extremamente elevado. O Midrash nos diz que Yosef era amado por seu pai Jacó por causa dos seus conhecimentos da Torá. Jacó brindou com uma educação baseada na Torá a todos os seus 12 filhos. Mas Yosef,
ele compartilhou muito mais conhecimentos da Torá do que os demais, porque Yosef deu vazão a esse conhecimento. Ele, quanto mais conhecia, mais ele percebia a necessidade de conhecer ainda mais o Eterno. Um desejo diário. Yosef, aliás, foi odiado pelos seus irmãos. Por diversas vezes a Torá salienta que ele foi odiado pelos seus irmãos por causa de suas palavras de Torá, por causa de seus sonhos, conforme a Torá que o Eterno revelava a ele. E por isso ele foi odiado, pelo seu conhecimento da Halachá, pelo seu conhecimento dos mandamentos, pelo seu conhecimento da vontade do Eterno. Ele, com a sua predisposição elevada de obedecer ao Eterno, sua submissão a Hakadosh Baruch Hu, e naquele momento, aliás, dentro do planejamento do Eterno, os outros irmãos, ou seja, as outras tribos, não estavam nessa conexão, nessa mesma vibração de submissão ao Eterno. E cometeram tudo de errado, conforme a Torá nos relata, conforme a Torá registra. Vamos agora para a última parte do nosso estudo de hoje. Estamos a 1 hora do nosso estudo. Então, Yosef passou a guardar os segredos da Torá, os significados mais profundos da Torá, para si mesmo, conforme nos conta o Midrash, na página 297. Já na página 298, o Ruach HaKodesh, conforme foi citado semanas atrás, o sopro do Eterno, o alento divino, acompanhou José desde a sua juventude. Ele era um íntegro. Ele pensava no Eterno constantemente, ele almejava o Eterno constantemente. Em todas as suas atividades, em todo o seu dia a dia. E Yosef sabia, tinha ciência do que lhe aguardava, e por isso contou as suas visões à sua família. As visões revelavam o futuro. O futuro foi revelado a Yosef. Yosef foi dotado com o dom de observar o futuro, ou seja, a profecia. A profecia nada mais é do que a visão do futuro. Notificações futuras, o Eterno revela. Então, ele tinha conhecimento do futuro. E por isso estava seguro de tudo aquilo que o Eterno havia prometido a ele e a todo Am Israel, representado ali pelos seus irmãos, as tribos. Por isso, ativamente estimulava seus familiares a atuarem conforme a Ratzon, a vontade do Eterno bendito seja. Então, todas as atuações, todas as atitudes, todas as palavras que José efetuou foi para provocar os seus irmãos a atuarem como eles deveriam atuar. Conforme Gênesis capítulo 37, versículos 6 ao 11. Já na página 303, o Midrash nos diz que se sabia que os irmãos eram hostis a José. Como pôde, então, Yaakov, Jacó, enviá-los sozinhos, enviar José sozinho para encontrar com seus irmãos na cidade, num local estrangeiro? Hashem implementou, diz o Midrash, o Eterno implementou essa ideia, no coração de Jacó, porque estava no seu plano, salienta o Midrash, estava no seu plano, que José fosse enviado ao Egito, e que a família o seguiria para o decreto do galuto do exílio, no Mitzrayim, no Egito, para que esse propósito pudesse ser levado a cabo, para louvor ao Eterno. Por isso que depois de todas as passagens, todos os sofrimentos que Yosef e seus irmãos passaram, Yosef revela aos seus irmãos, no capítulo 45, versículo 1 ao 9, Yosef, José, diz aos seus irmãos: olha, tudo o que aconteceu foi conforme o planejamento do Eterno, foi o Eterno que nos trouxe aqui. Por isso, Yosef nunca visitou os seus irmãos. Depois que Yosef foi tornado o governador do Egito, por que ele não voltou em Canaã, na terra de Canaã, uma terra vizinha, um território vizinho, relativamente vizinho ao Egito? Por que ele não visitou Canaã? Ou por que ele não enviou emissários para trazerem seus parentes, seu pai, seus irmãos, para prontamente salvar os seus irmãos das dificuldades? Não, Yosef aguardou todos os momentos necessários, a hora e o momento marcados, determinados, delineados pelo Eterno, para que eles pudessem se encontrar, se reencontrar, e a vontade do Eterno se cumprir no momento certo. Yosef nunca buscou encontrar os seus irmãos enquanto o Eterno não os trouxesse diante dele, para que finalmente eles pudessem reconhecê-lo, reconhecer as suas características pessoais. E isso nos leva imediatamente para a pessoa do Mashiach. Tudo o que Yosef passou, todas as suas experiências, elas apontam de modo profético, ou seja, elas anunciaram tudo aquilo que ia ocorrer na vida do verdadeiro Mashiach, do Mashiach no sentido definido, no artigo definido, o Mashiach. Yeshua ben Yosef. Aonde as suas características pessoais, a sua forma de pensar, de falar, de agir, de se comportar, a sua vivência diária, as suas experiências, a sua trajetória de vida, foram anunciadas no passado através
da vida de Yosef, da vida de José. E isso foi analisado no livro chamado Kol HaTor, do rabino Hillel Rivlin, da cidade de Choklov. E esse livro, escrito por Rav Hillel Rivlin, de Choklov, é atribuído aos ensinamentos do Rav Vilna Gaon, ou Gaon de Vilna, o grande gênio de Vilna. No capítulo 2, versículo 39 ao 48. Vejamos o que alguns trechos dessa abordagem, desse aprofundamento sobre o Mashiach ben Yosef, que foram desenvolvidos pelo Rav Hillel Rivlin de Choklov, no seu livro Kol HaTor. Vejamos algumas análises desse rabino, de abençoada memória. Os brotos foram vistos na terra. O tempo do canto do pássaro chegou. E esse pássaro aqui é um símbolo. Tem um significado especial sobre o Mashiach. O tempo do canto do pássaro chegou, do seu piado, do seu pio, do seu canto. E a voz desse pássaro é ouvida em nossa terra. Isso refere-se às missões designadas, tempos designados e pessoas designadas. E continua o texto do Rav Hillel Rivlin de Choklov. Os brotos são as missões designadas, ou seja, os passos do Mashiach. Ou seja, a cada passo que o Mashiach dá, eles emitem sons como de um pássaro. Eles também são comparados aos brotos, né? O que é o broto? Senão os sinais de que vai nascer uma flor. Então esses brotos que são citados aqui, eles são as missões designadas, ou seja, são os passos do Mashiach. A cada passo que ele dá de revelar seu mundo. Chegou o tempo do pássaro canouro, desse pássaro simbólico, desse pássaro que canta de forma especial. Estes são os tempos designados, isso é, o fim dos tempos, ou seja, o Aharit Hayamim, o fim dos dias. Ouve-se a voz do pássaro canouro, desse pássaro que canta, isso é, de pessoas designadas, dos mensageiros especiais. Tudo isso está incluído na missão do primeiro Mashiach, da primeira vinda do Mashiach. A voz dessa pomba, desse pássaro, é o som que precede. E esse pássaro, ele é comparado a Moshe Rabbeinu, que vem com o Mashiach ben David, o Redentor final. Então, no estudo do rabino Hillel Rivlin de Choklov, Moshe Rabbeinu ele é comparado à primeira vinda do Mashiach. A primeira passagem do Mashiach, que é chamada de Mashiach ben Yosef. Ou seja, de Yosef, de José, filho de Jacó. Ou seja, tudo que passou na vida de Yosef iria acontecer na primeira vinda do Mashiach. E na segunda vinda do Mashiach, nós temos o termo conhecido como Mashiach ben David, ou seja, a sua passagem como redentor final. A resolução final. Sobre Gênesis capítulo 48, versículo 8, continua o estudo aprofundado no livro do Kol HaTor, do rabino Hillel Rivlin. Yosef reconheceu seus irmãos, José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Essa é uma das características de Yosef, de José. Não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações. Ou seja, que o Mashiach ben Yosef, ou seja, o Messias, na sua primeira vinda, ele reconhece seus irmãos. Mas eles, ou seja, os seus irmãos, as tribos de Israel, portanto, não o reconhecem. E essa obra, esse feito, é um feito de Hassatan, mais conhecido em português como Satanás, que esconde, que torna escondido as características reais do Mashiach ben Yosef. As características fundamentais, as características primeiras, da primeira passagem, da primeira vinda do Messias, para que os passos do Mashiach, do Messias, não sejam reconhecidos e até menosprezados por causa de nossos muitos pecados. Lembrando que esses ensinamentos são ensinamentos atribuídos ao rabino Vilna Gaon, ou Gaon Vilna, o gênio de Vilna, da cidade de Vilna. Caso contrário, continua ele, nossos problemas, as nossas dificuldades já teriam terminado, os problemas do mundo já teriam terminado, os problemas tanto individuais do homem quanto da sociedade mundial já teriam terminado. Se Israel, ou seja, as tribos de Israel, reconhecessem Yosef, José, isso é, os passos, os modus operandi, as atitudes, o comportamento de Ben Yosef,
do filho de José, o Mashiach ben Yosef, o Mashiach, isso já seria a reunião dos exilados. Se as tribos de Israel reconhecessem as características do Mashiach, Yeshua ben Yosef. Então já teríamos sido redimidos com uma redenção completa. Qual é o Mashiach? Que apesar de todos os dados históricos, arqueológicos, literários, qual é o indivíduo histórico, literário, que não é reconhecido como Mashiach pela casa de Judá, conforme o planejamento do Eterno, conforme o plano do Eterno, conforme o Eterno determinou, que não é reconhecido amplamente pela casa de Judá como sendo ele o verdadeiro Mashiach? Quem é esse indivíduo histórico, literário, arqueológico, que é estudado tanto no campo da arqueologia, estudado tanto no campo literário quanto no campo histórico? Quem é esse indivíduo Yehudi, judeu, que não é reconhecido amplamente e sofre escárnio por parte das tribos de Israel, da casa de Yehudá? Quem é esse indivíduo histórico que sofre esse menosprezo por causa dos nossos muitos pecados? Continua o texto. Mas o seu arco foi colocado firmemente. Esse é um princípio básico, importante para nós. Devemos permanecer firmes e muito obstinados em relação ao nosso elevado trabalho de reunir os exilados que serão realizados pelo primeiro Mashiach, pela primeira vinda do Mashiach. E por que nós dizemos não apenas primeiro Mashiach, e sim primeira vinda do Mashiach? Porque é um dado rabínico conhecido, amplamente conhecido, na camada rabínica, entre os sábios do nosso povo, do Am Israel, do nosso povo de Israel, de que, na verdade, o Mashiach, ele é um indivíduo ressuscitado. Ele é um indivíduo, conforme registrado no Tanar, registrado na Torá, que ele foi ressuscitado. Um indivíduo que foi morto, que foi alvejado, que sofreu, que padeceu, mas foi ressuscitado, conforme uma literatura recente que traz esses dados, uma literatura rabínica recente, conhecida como Kumtres Shmoi Shel Moshiach, nos revela sobre a trajetória, a primeira vinda do Mashiach, que ele vem a esse mundo, conforme Sefer Daniel, livro de Daniel, ele obedece ao Eterno, ele leva uma camada importante do povo de Israel a servir ao Eterno, mas ele não é unânime entre o povo de Israel. Assim como Yosef, ele não é unânime entre os irmãos. E muitos dos irmãos não o consideram, não o reconhecem como tal, como sendo um líder do nosso povo, e o entregam na mão dos gentios, e ele padece na mão dos gentios, e ele sofre escárnio por parte de seus irmãos. Claro, tudo dentro do planejamento divino. Quem é esse indivíduo histórico, abordado pelo campo científico, pragmático, no campo da literatura, no campo histórico, no campo arqueológico, que possui essas características, cuja sua história bate exatamente, diametralmente, geometricamente, em todos os sentidos, com essas abordagens rabínicas, com essas profecias do Tanar? O Mashiach Yeshua ben Yosef. Então, meus amigos, o Mashiach Yeshua ben Yosef, assim como José no Egito, assim como José, filho de Jacó, sempre soube de sua missão no mundo, tinha ciência dos desafios que lhe aguardavam. Então enfrentou todos os desafios brutais que sofreu, confiante na Ribonut Shelohim, na soberania do Eterno. O Eterno é soberano, e tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. Apesar de, aparentemente, por vezes, amargos, experiências amargas, por vezes nos sobrevêm, mas a resolução final nos é agradável, sem dúvida alguma. Exatamente como Iov, como Jó, salienta a sua esposa, quando ele diz: por acaso o Eterno não é Deus tanto dos benefícios como também do infortúnio? O Eterno nos dá tantos benefícios, boas notícias, Bessorot Tovot, como também infortúnios, como aconteceu com Yaakov, com Jacó. Viveu uma vida de dedicação ao Eterno, mas no fim de sua vida enfrentou um grande desafio amargo. Então isso não é novidade para nós. Não deve ser encarado como novidade, mas como uma percepção diária, uma preocupação diária em todos nós. O Eterno coloca no nosso caminho desafios para que nós possamos ser refinados na nossa missão existencial de elevarmos o nome do Eterno internamente nas nossas vidas, no nosso ser,
como externamente em tudo aquilo que nós nos envolvemos no dia a dia. Nós não podemos deixar que as nossas palavras saiam do controle, que o nosso comportamento saia do controle, que as nossas atividades e responsabilidades do dia a dia saiam do controle. Que controle é esse que nós estamos citando aqui? Que todas essas nossos compromissos e todas as nossas coisas que nós nos envolvemos saiam do eixo, que é servirmos ao Eterno, elevarmos ao Eterno em toda e qualquer circunstância. O Mashiach sofreu tanto que nos seus últimos momentos suava sangue, expeliu sangue. E ainda que não chegasse a ponto de expelir sangue no seu suor, ele sofreu de maneira tamanha que certa vez disse: se possível for, afasta de mim esse graal, esse cálice, essa taça, esse kos. Imediatamente ele corrige, ele diz: mas seja feita a tua vontade. Por quê? Porque a vontade do Eterno é boa, perfeita e agradável. Muitas pessoas poderiam dizer: olha, mas ele estava padecendo. Ele foi escorraçado, ele foi maltratado. Ele ajudou tantas pessoas e ao mesmo tempo tão maltratado, tão perseguido por dizer a verdade, por promover a verdade, de ir contra o establishment, de lutar contra corruptos, promover a integridade, incentivar as pessoas a viver uma vida de integridade diante do Eterno, uma vida de um nacionalismo verdadeiro diante do Eterno, de restaurar o amor a Israel, de restaurar o orgulho de serviço ao Eterno, de servir ao Eterno, o orgulho nacional, e mesmo assim foi vendido por pessoas corruptas. Sofreu. Como é que um homem tão nobre pôde padecer dessa forma? Como um homem que padeceu dessa forma nos seus últimos dias diz: seja feita a tua vontade, apesar dessa vontade ser manifesta de uma maneira tão amarga na sua vida. O Mashiach também tinha ciência disso, do amargor, do amargo, de tons amargos que existem inevitavelmente na vida do íntegro, de uma pessoa íntegra. Faz parte da vida de todo íntegro passar por momentos amargos, independentemente da intensidade dessa amargura, dessas experiências amargas. Mas no final das contas, essas experiências amargas levam o homem, o indivíduo íntegro, a mulher íntegra diante de Deus, a um nível de elevação que faz com que essa pessoa supere todas as suas dificuldades internas e externas. E ela é transportada para uma natureza divina. A pessoa se torna um ser elevado diante do Eterno. O Eterno eleva essa pessoa a um patamar de elevação celeste. Que patamar celeste é esse? No sentido de conexão com o Eterno. No sentido de transcendência. Não no sentido que a pessoa deixa a sua humanidade, que a pessoa abandona a sua humanidade, mas de que finalmente a sua existência como ser humano atinge o seu potencial máximo de serviço ao Eterno. Quando é que o homem atinge o seu potencial máximo? Quando ele passa a intensificar a sua conexão com Deus, o seu serviço a Deus. Quando a pessoa olha para trás, observa a sua vida, se olha no espelho, e ela percebe que a sua vida é tão somente a materialidade, ainda que faça parte de uma sinagoga, de uma comunidade, mas os frutos que ela tem são apenas bens? São apenas um número de pessoas, de relações sociais que ela conquistou no decorrer da sua vida? E ela não possui nenhum fruto de generosidade, nenhum fruto de honestidade, nenhum fruto de justiça, nenhum fruto de compaixão, nenhum fruto de empatia para com o pobre, a viúva, o necessitado, nenhum fruto dos seus estudos que façam com que outras pessoas sejam beneficiadas. Quando a pessoa não tem nada nas mãos para apresentar, é porque a sua vida foi dedicada apenas à matéria. A sua vida não foi, de fato, uma vida de serviço a Deus. Porque os seus pensamentos, as suas palavras, as suas atitudes, seu comportamento diário não produziram nada de bom. Mesmo ela possuindo uma carteirinha, um nome registrado numa comunidade, numa sinagoga. A vida diante do Eterno não é uma vida monástica, não é uma vida religiosa, não é uma vida restringida apenas a rezas, a uma vida de aparências. Ela é tão somente, unicamente, uma vida de frutos ao Eterno. E frutos para a eternidade. Que frutos são esses para a eternidade? Frutos de generosidade, frutos de honestidade, frutos de compaixão, frutos de empatia para com o pobre, a viúva e o necessitado. Pessoas que buscam justiça, elas devem ser resgatadas. Pessoas que buscam honestidade, elas devem ser resgatadas. Pessoas que padecem porque buscam honestidade, buscam generosidade, buscam a verdade. Elas precisam ser ajudadas e elas não encontram, muitas vezes, representantes do Malchut Elohim, do reino de Deus.
Porque muitas pessoas pensam que fazer parte do reino de Deus é tão somente, faz parte, ter a carteirinha, ter um registro de membros, ter um documento de circuncidado, ter um documento de imersão, ter um documento de conversão. Isso é importante, mas não se restringe a isso. E o que vai trazer esse despertar, essa consciência elevada, é justamente o conhecimento de que o Eterno é soberano. E se ele é soberano, ele teve um planejamento. E se ele teve um planejamento e construiu, edificou todas as coisas, ele tem um plano e objetivo para todas as coisas. Qual é o nosso papel nisso tudo? Como tem sido a nossa atuação nesse planejamento? Como tem sido a nossa atuação na criação? Que tipo de atores nós somos? Que tipo de atores nós temos sido nesse mundo? Que tipo de frutos nós temos dado, nós temos apresentado ao Eterno nesse mundo? Qual é o nível nosso de proximidade com o Eterno? Conforme Ele estabeleceu, conforme está expresso na Torá. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos nós, que o Eterno nos fortaleça a todos, que o Eterno nos oriente e guie a todos, conforme a sua Torá. Beshem, Uvishut, Yeshua ben Yosef HaMashiach. Amém e amém.